Eu vou repercutir aqui essa reportagem que eu acho que pode complicar um pouco a vida do governo federal, do governo Lula e do Flávio Dino. Por quê? Perícia da PF, e eu vou repercutir a reportagem, tá? Apontou que tanto o Ibanez como o Anderson Torres não se omitiram e, pelo contrário, eles atuaram nos bastidores, sim, fizeram movimentações no sentido de impedir que aquela tragédia acontecesse. Eles não apoiaram, não houve nenhuma complacência, é o que indica aqui a perícia da Polícia Federal. E nesse sentido eu entendo que isso acaba sendo uma péssima notícia para o PT, para o Flávio Dino. Por quê? Na narrativa deles, o governador Ibanez, o Anderson Torres estavam se omitindo, estariam facilitando ou no mínimo fazendo vistas grossas. E não é o que parece que aconteceu. Vou repercutir aqui essa reportagem e uma outra também do UOL que fala o caso do Anderson Torres. Começando por essa. Perícia da PF aponta que Ibanez não se omitiu em atos do dia 8 de janeiro. Segundo a análise da PF, deixa eu inverter aqui a câmera para vocês lerem melhor. Segundo a análise da PF, sobre o celular do governador do Distrito Federal afastado, o MDBista não atuou a favor dos atos do 8 de janeiro. A investigação não revelou atos do governador Ibanez em mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos que ocorreram lá. Algumas palavras eu estou evitando para os algoritmos não derrubarem o alcance, tá? A análise feita pela PF mostra que Ibanez recebeu uma ligação de Anderson Torres, então secretário de Segurança, às 13h42 do dia anterior aos atos. Logo depois, Torres envia ao governador o contato de Fernando Souza, então secretário executivo da pasta. Minutos depois, o MDBista compartilha o número do secretário executivo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, junto com uma mensagem informando que Souza já havia tomado as providências. No mesmo dia, Ibanez garante ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que todo o seu efetivo estará mobilizado e nas ruas. O governador ainda encaminha um informativo e áudio de Fernando Souza ao ministro Flávio Dino, que questiona sobre os pontos de bloqueio e atuação das forças de segurança do DF para o dia seguinte. Dia dos atos. A perícia da PF no celular de Ibanez ainda mostra o que foi conversado no dia em que os atos aconteceram. Logo pela manhã, o governador recebe do então secretário executivo de segurança um informativo e áudio sobre o monitoramento da chegada dos ônibus ao DF e acampamento em frente ao quartel. Às 16h25, Ibanez dá ordens a Fernando Souza após ser cobrado por mensagens pela presidente do STF, Rosa Weber. Ao receber informações sobre a necessidade de apoio da Força Nacional e do Exército, o governador quase que imediatamente faz a solicitação ao ministro Flávio Dino. O relatório ainda mostra que nos dias seguintes o governador comenta, inclusive com jornalistas, sobre fatos, responsabilidade e atuações dos órgãos de segurança públicas federais e do DF. Ele afirma a mais de um interlocutor que a coordenação e atuação da Polícia Militar do DF falhou no dia 8. A PF ainda identificou, analisando ligações realizadas e recebidas por Ibanez no dia 7 e no dia 8, que o governador foi responsável por diligências contra os atos. São inúmeras ligações de e para a vice-governadora Celina Leão, o delegado Fernando Souza, o ministro da Defesa José Múcio, os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, o ministro da Justiça Flávio Dino, entre outros. Bom, então percebam que não é mais ou menos aquilo que estavam dizendo, né? Ele foi proativo, ele correu atrás, ele não facilitou a vida de ninguém. Então, isso começa a mudar um pouco a visão que se criou até então no caso do Ibanez. E agora pegando o UOL, que fala também do caso do Anderson Torres. Perícia da PF diz que Torres mandou barrar a entrada dos manifestantes, vou trocar aqui algumas palavrinhas, no STF. Vamos lá. Perícia realizada pela Polícia Federal no celular do delegado Fernando Souza Oliveira destacou que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, mandou barrar a entrada de manifestantes no prédio do Supremo Tribunal Federal, quando radicais depredaram os prédios dos poderes da República.
Importante salientar que, a partir do momento em que no grupo de fusão é divulgada a informação de que manifestantes chegam à esplanada dos ministérios e começam a mexer com peças metálicas que estavam disponíveis, há uma ênfase por parte do Anderson Torres para Fernando para que não deixasse chegar ao STF. Então até aqui nenhuma complacência, tá? Nem do governador, nem do Anderson. Aí, matérias relacionadas, né? Anderson Torres foi demitido do cargo de secretário. Bom, aí aqui o UOL faz o resumão do que aconteceu com o Anderson Torres. Então, por enquanto, pelo menos, tá, por essas perícias da PF, não dá para cravar que eles participaram, que eles facilitaram, que eles fizeram vistas grossas. Então, pelo menos por enquanto, essa narrativa não colou. E aí, de novo, na minha leitura, isso complica um pouco o lado do governo federal, o governo Lula e também do Flávio Dino, porque eles estavam meio que culpando o governador e o Anderson Torres. Então, parece que não é bem assim, né? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, mas pelo menos por enquanto, do que essas duas reportagens trouxeram, a perícia que pegou trocas de conversas, analisou os celulares dos envolvidos, pelo menos por enquanto, não foi o que pintou até este momento, não foi o que a imprensa e a esquerda, né, pintaram. De novo, temos que aguardar, mas por enquanto eu acho que o governador e o Anderson Torres não estão em situação, pelo menos não tão complicada quanto parecia. Então, vamos ver. O que vocês acham? Coloquem nos comentários qual que é a percepção de vocês, se concordam com a minha análise ou não e o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.